Muito bem, alunos, vamos dar continuidade à nossa disciplina de análise de sistemas orientada a objetos. Na nossa segunda semana, agora dia 2 de maio, nós temos a seguinte unidade: requisitos de software e diagramas de casos de uso. Nessa unidade, nós vamos ver no roteiro conceitos de requisitos de software, requisitos de análise de sistemas, etapas do processo de levantamento de requisitos e vamos iniciar os estudos de modelagem de requisitos utilizando os diagramas UML, mais especificamente os diagramas de casos de uso. Então vamos ver alguns conceitos de casos de uso e dos elementos que fazem parte de um diagrama de casos de uso e como converter requisitos em uma representação de modelo, em uma representação de caso de uso. Okay? Então naquele modelo de etapas de processo de desenvolvimento de sistemas, nós temos as duas etapas muito importantes que vimos na aula passada, da unidade passada, que são levantamento de requisitos e a segunda parte, que é composta por análise e projeto. Eu fiz uma ênfase, entre a diferença entre análise e projeto. Na etapa de levantamento de requisitos, nós coletamos as principais necessidades do sistema. Na etapa de análise e especificação dos requisitos de software, nós devemos vê-las como subatividades da análise de sistemas. Então, essa etapa, análise e especificação de requisitos, devem ser vistas como subatividades. O que é análise de requisitos e o que é especificar requisitos? Analisar requisitos é você identificar todos os requisitos levantados de acordo com as técnicas de levantamento utilizadas. Então, a análise e a especificação de requisitos de software envolvem as atividades de determinar os objetivos do software e as restrições associadas a ele. Então, os objetivos seriam os requisitos, seriam aquilo que o software vai fazer, que o sistema vai fazer, e também aquilo que ele não vai fazer, ou seja, as restrições associadas a ele. Então, a análise envolve a observação dos elementos, do domínio dos elementos que fazem parte daquele sistema, de forma a identificar como eles interagem e quais as necessidades do sistema para aquele domínio, certo? Já a especificação ocorre após a análise. A especificação é uma descrição sistemática do que o sistema deverá fazer. Então a análise é uma etapa muito complexa porque envolve entrevistas com o usuário, envolve observações, envolve tudo que está relacionado ao objetivo principal, que é determinar quais são os requisitos. Então, uma vez determinado quais esses requisitos, nós geramos a especificação. Então a análise é uma etapa complexa. O objetivo da análise é produzir a especificação, ou seja, produzir um conjunto sistemático, um conjunto organizado. O sistema vai fazer isso, o sistema vai fazer aquilo, o sistema vai fazer assim, o sistema vai fazer dessa forma, daquela forma, e assim por diante. Então a análise é uma tarefa meio que investigativa, da relação entre o analista de sistemas e o usuário. A especificação é a tarefa de dizer todos os requisitos, listar os requisitos identificados durante a análise, certo? Então a especificação é o resultado da análise. A especificação é o resultado dessas duas primeiras etapas aqui, levantamento e análise de requisitos, antes de realizar o projeto. O projeto já envolve a modelagem, que já é a utilização daquelas ferramentas gráficas de análise de sistemas. Então, é o resultado das primeiras etapas do processo de desenvolvimento. A especificação deve ser a base para o projeto, ou seja, a indicação de como o que foi especificado será realizado. Então, na análise, eu digo o que vai ser feito, o que deve ser feito, quais são os requisitos, certo? Então, dizer o que vai ser feito é listar todos os requisitos da especificação, como a etapa final do processo de análise. Agora, como vai ser feito é no projeto. Então, o que são requisitos de software? São necessidades que o produto, no caso o software, a ser desenvolvido deve satisfazer. Requisitos devem ser levantados pela equipe de desenvolvimento do projeto em conjunto com todos os participantes da análise. A equipe de desenvolvimento do projeto é composta pelos analistas, pelos programadores, por todos os participantes aí do desenvolvimento, certo? Que devem interagir com os interessados no sistema, no caso os usuários, operadores, supervisores, gerentes, certo? E operadores específicos de acordo com o sistema. Então,
Esse processo é comumente conhecido como engenharia de requisitos. Existe todo um conjunto de procedimentos que vão auxiliar o analista de sistemas a identificar os requisitos do usuário, certo? E transformar esses requisitos em uma representação adequada para ser entendida pelos programadores e pelos desenvolvedores, para que esses requisitos possam ser transformados em software. Então, o processo chamado engenharia de requisitos tem por objetivo gerar o chamado documento de especificação de requisitos. O que é o documento de especificação de requisitos? Nada mais é do que um conjunto, uma lista sistematizada, organizada com todos os requisitos e as funções que foram identificadas para o sistema. Requisitos eles podem ser classificados em funcionais e não funcionais. Essas funções, dependendo da importância dessas funções, nós podemos ter requisitos funcionais e não funcionais. Os funcionais são a descrição das diversas funções que clientes e usuários querem ou precisam que o sistema ofereça. Definem a funcionalidade desejada no software. O termo função é usado no sentido genérico de operação, aquilo que o software deve fazer, aquilo que o software deve realizar como função principal, certo? Como função elementar do software. Por exemplo, um requisito funcional para um sistema de cadastro de alunos em uma disciplina seria buscar as disciplinas disponíveis. O sistema deve buscar as disciplinas disponíveis, ou então, num sistema de marcação de consultas médicas, verificar disponibilidade de horários de médicos e assim por diante. Então, requisitos relacionados à função, à funcionalidade. Outros exemplos, né? O software deve possibilitar o cálculo de gastos diários, semanais, mensais, aquilo que é característica elementar do software para aquele domínio, para aquela situação. O software deve emitir relatórios de compras, os usuários devem poder obter o número de aprovações, reprovações e trancamentos em um sistema acadêmico em um período de tempo e assim por diante. Agora, outros tipos de requisitos são os não funcionais. São qualidades globais de software. São requisitos, ou seja, são necessidades, só que são necessidades muito difíceis de serem implementadas, porque não fazem parte das funções mais importantes do sistema. Por isso que são chamadas de não funcionais. Normalmente esses requisitos são descritos de maneira informal, de maneira controversa. Por exemplo, o gerente quer segurança, mas os usuários querem facilidade de uso. E são difíceis de validar, são difíceis de serem atendidas no software. Por exemplo, a base de dados deve ser protegida para acesso apenas de usuários autorizados, né? Existe a possibilidade desse requisito poder ou não ser implementado. O tempo de resposta do sistema não deve ultrapassar 30 segundos. É um requisito de desempenho que é muito difícil de ser implementado, mas não é um requisito funcional, algo da função do sistema, da característica principal do sistema. O software deve ser operacionalizado no sistema Linux. Para o sistema funcionar, para que um requisito funcional ou conjunto de requisitos funcionais sejam implementados, eu não preciso pensar em qual sistema operacional eu vou construir o meu software. Então, o tempo de desenvolvimento não deve ultrapassar 6 meses. É outra coisa totalmente não funcional. A tela do sistema deverá ter botões com as cores azuis e com opções de mudança de tema, totalmente não funcional. O sistema não poderá gerar nenhum custo de manutenção nos primeiros 3 meses de uso. Quer dizer, todas essas são características que não fazem parte da função fim do sistema, né? Da função principal do sistema, ok? E aqui nós temos alguns aspectos que definem uma boa especificação de software, uma boa especificação de requisitos. Lembrando, a especificação é um documento listando todos os requisitos. Existem alguns critérios que vão me dizer quando essa especificação foi bem elaborada ou não, certo? Então, o documento de especificação contém uma lista de todos os requisitos. A especificação deve possuir características de correção, ou seja, todo requisito identificado ele pode ser corrigido posteriormente se for verificada alguma discrepância, algum problema ou algo que foi expresso de maneira errada. Correção. Precisão. Todo requisito presente deve possuir apenas uma interpretação, não deve haver ambiguidades. Completeza. A especificação é completa se todos os requisitos já estão completamente definidos, não deve haver
nenhuma dúvida sobre a definição de algum requisito. Consistência é consistente se não há conflitos entre nenhum dos subconjuntos de requisitos presentes, ou seja, um requisito ele não se conflita com o outro, certo? Se o requisito faz uma coisa, o outro requisito não pode fazer algo contrário. Priorização é priorizada se cada requisito é classificado de acordo com a respectiva importância e estabilidade. Nós devemos identificar quais são os requisitos mais importantes e os menos importantes. Verificabilidade, todo e qualquer requisito deve ser verificado, ou seja, deve ser possível verificar no final se aquele requisito que foi identificado ele foi realmente implantado no software, ele realmente está presente no software, ele foi atendido ou não. Modificabilidade, a especificação é modificável se sua estrutura permitir a mudança de qualquer requisito. E rastreabilidade, um conceito importantíssimo, a especificação é rastreável, se permite a fácil determinação dos antecedentes e consequências de todos os requisitos, ou seja, rastrear e você identificar o contexto relacionado àquele requisito. Quais são os outros requisitos relacionados a ele, o requisito antecedente e o requisito consequente. Okay? Então, se uma especificação de requisitos atende a essas características, nós dizemos que é uma boa especificação de requisitos. Okay? No processo de engenharia de requisitos, nós temos as seguintes etapas. Um processo de engenharia é um conjunto de etapas definidas com o objetivo final de que? De gerar o documento de especificação de requisitos. As etapas são as seguintes. Inicialmente nós temos o levantamento ou elicitação. Inicialmente o analista de sistemas utiliza técnicas para definição e esclarecimento de todos os requisitos identificados para o sistema. Então o analista identifica necessidades do usuário para o sistema e os participantes do mesmo. Logo após a elicitação, nós temos a etapa de documentação. Então, na elicitação, nós já produzimos aí uma parte dos documentos de requisitos, do documento de especificação de requisitos. Esse documento ele vai ser analisado e vai ser modelado. Ele vai ser analisado e vai gerar uma modelagem, vai gerar um conjunto de diagramas. Então, após identificados os requisitos, eles são modelados, ou seja, são utilizadas técnicas da análise, tanto estruturada ou com orientada a objetos, dependendo da abordagem utilizada, para modelar como será o comportamento dos requisitos no sistema, ou na forma de processo ou diagramas UML. Certo? Então, posteriormente, após modelados os requisitos, são utilizadas técnicas para verificar se os requisitos identificados e programados no sistema estão de acordo com o que foi estabelecido. Então, é bom a gente observar que dessa etapa para essa etapa, nós temos a construção do software em si. Certo? A verificação e validação, ela verifica se o sistema que foi projetado, que foi vislumbrado nos requisitos, ele está realmente de acordo com aquilo que foi previamente estabelecido para ele. Então isso é verificar e isso é validar. E por fim, a gerência de requisitos, certo? Que diz respeito às modificações que os requisitos sofrem ao longo do tempo. Está mais relacionado à manutenção. Requisitos podem ser alterados ao longo do tempo. Então, gerência de requisitos. Deve haver uma constante interação entre o analista, a equipe e o usuário quanto às modificações sofridas nos requisitos e a evolução dos mesmos. Okay? Então, requisitos estão em constante mudança. Uma vez identificado um requisito, este deve estar presente na implementação do sistema. No entanto, ele pode ser modificado. Muitas vezes o usuário não consegue esclarecer corretamente o requisito. E para auxiliar no trabalho do analista na identificação dos requisitos, existem três técnicas principais, chamadas entrevistas, dentro ou fora da organização. Então, entrevistas são os artifícios utilizados pelos analistas para tentar extrair ao máximo dos participantes do sistema as necessidades, os requisitos do sistema. Observações em loco, diferença de entrevistas para observações em loco é que os analistas observam as operações e os procedimentos dos participantes do sistema, sem, no entanto, interagir com eles. Certo? Eles observam o comportamento dos participantes no dia a dia das atividades da empresa. Isso é importantíssimo para verificar quais participantes se relacionam a quais requisitos, quais participantes operam quais funções e assim por diante. E prototipação
que é uma das técnicas bastante utilizadas e consiste na construção de esboço de telas sobre como o sistema irá funcionar. Um protótipo, um mini protótipo da funcionalidade. A prototipação é uma técnica utilizada para o analista, juntamente com o usuário, verificarem os dois ali se o sistema poderá ou não assumir determinadas características em termos de protótipo. Okay? E o que é análise e o que é modelagem? Eu já falei mais ou menos o que é cada uma delas, né? A análise é uma das etapas centrais do processo de coleta e representação de requisitos. Na análise, nós temos que representar o documento de especificação de requisitos. Então, é uma representação de forma a facilitar a visão do sistema sob o ponto de vista do analista e do usuário. O analista, como figura central do processo, é responsável por traduzir as necessidades dos usuários e do sistema em modelos gráficos de análise de sistemas, como modelos de diagrama de fluxo de dados, de análise estruturada e essencial ou modelo orientado a objetos. Ou seja, depois que o analista faz a análise, na análise o analista está bem próximo do cliente. Depois que ele faz a análise, ele converte o documento de especificação de requisitos em uma modelagem. Aí entra o conceito de modelagem. É a representação gráfica em si, utilizada como um meio fundamental para a documentação dos componentes técnicos sob o ponto de vista da equipe de desenvolvimento. Então o analista ele fica mais ou menos no meio entre o usuário e entre a equipe de desenvolvimento. A forma de comunicação do analista para o usuário é a análise e o documento de especificação. A forma de comunicação do analista para a equipe de desenvolvimento são os modelos, sejam modelos de diagramas de casos de uso, ML, sejam modelos de diagrama de fluxo de dados, de análise estrutural de sistemas, de análise essencial e assim por diante. Okay? Aí o que é falado aqui, né? A análise ela pode ser aí de dois tipos, dos tipos que a gente estudou: estruturado, essencial, a abordagem antiga, ultrapassada, com utilização de técnicas antigas, ou orientado a objetos, que é a nossa abordagem, certo? Então, entre exatamente aí os nossos trabalhos de análise orientada a objetos, os conceitos de análise orientada a objetos que nós vamos estudar aqui para modelar requisitos, né, entram na parte da análise e da modelagem, certo? Só que usando tecnologias padrões orientados a objetos, como modelagem de caso de uso, classes, objetos e assim por diante. Okay? Então, ao falar de análise utilizando o modelo orientado a objetos, utilizando o modelo baseado na representação de UML, né, nós temos os seguintes diagramas. Temos diversos diagramas do modelo da análise orientada a objetos. Lembrando que esse modelo trabalha em cima dos requisitos. Todos esses diagramas trabalham de forma a representar os requisitos e como eles deverão ser implementados e construídos no software. São diversos modelos, são 9 diagramas, certo? Se a gente usar o modelo UML, que é o modelo que é utilizado na maioria dos sistemas mais atuais, né? Então, o diagrama de caso de uso é o nosso foco de atenção aí da nossa disciplina. E o que é caso de uso? O que são casos de uso? Um caso de uso especifica o comportamento do sistema a ser desenvolvido, sem, no entanto, especificar como esse comportamento vai ser realizado, como ele vai ser implementado, ou seja, apenas o que ele vai fazer. Então, é a gente pegar o conjunto de requisitos do sistema e representar como casos de uso. Os comportamentos descrevem as funções da aplicação que caracterizam a funcionalidade do sistema. Um caso de uso representa o que o sistema faz e não como ele faz, ou seja, a visão externa. Cada caso de uso define um ou mais requisitos funcionais do sistema. Por exemplo, no sistema bancário, consulta de saldo, empréstimos e saques de dinheiro são exemplos de casos de uso e também são exemplos de requisitos funcionais. Então, cada caso de uso pode definir um ou mais requisitos funcionais, né? Para cada requisito funcional, também podemos definir um ou mais casos de uso, certo? Um requisito funcional é uma identificação de uma necessidade. Essa necessidade ela pode ser convertida em um ou mais casos de uso. Cada sequência representa a interação de entidades externas do sistema. O que seriam entidades externas? Seriam os participantes, os elementos de fora que iriam inserir ou receber informações do sistema. Aí os principais componentes da UML 2.0
do diagrama de casos de uso: atores, o caso de uso em si, relacionamentos e pacotes, certo? Todo e qualquer sistema já especificado, ou seja, uma vez que eu defino todos os conjuntos de requisitos, a próxima etapa é representar esses requisitos na forma de caso de uso usando esses elementos. Okay? Por exemplo, nós temos aí um sistema em que nós percebemos esses elementos: um funcionário, um usuário, um aluno, um professor, que são chamados atores que interagem externamente com o sistema. O sistema é o pacote aqui global, né? Dentro desse pacote global eu tenho os casos de uso, que são funcionalidades do sistema, que podem ser entendidos também como requisitos do sistema. O sistema deve cadastrar exemplares, usuários, fazer empréstimos, fazer consultas, são todas as funções do sistema. E olhando para esse diagrama, eu posso entender a princípio que trata-se de um sistema, que se trata de um sistema de cadastro de títulos de livros em uma biblioteca, por exemplo, né? Então, como eu falei, o que seriam atores? Seriam entidades que participam do sistema, seriam entidades relacionadas ao sistema. Por exemplo, um sistema característico que nós temos um ator chamado caixa, que realiza a operação do caixa, um ator chamado gerente geral, que é responsável pela abertura e fechamento dos caixas, bem como do cadastro de novos usuários, um gerente de compra, que é responsável por cadastrar mercadorias, ou seja, são todos os elementos que se relacionam com as funcionalidades do sistema, certo? Os elementos que vão participar dos casos de uso do sistema. Então, nessa definição aqui, eu posso extrair vários casos de uso que estão relacionados com os usuários. Por exemplo, gerente de estoque é responsável pela elaboração de inventários do estoque. Então, isso aqui poderia ser um requisito, né? O gerente de estoque é responsável pela elaboração de inventários do estoque e por manter esses dados coerentes com a base de dados. Então, teria um caso de uso, elaborar inventários. Um outro caso de uso, verificar inventários e assim por diante, ok? E o caso de uso em si, né, define uma interação existente entre o ator e o software, entre esses atores aqui e o sistema em si, um para cada tarefa que o software deve cumprir. Então, dependendo da complexidade dos requisitos, nós podemos ter diagramas de casos de uso bem complexos, né, mas de fácil compreensão, que a representação é bastante simples. Captura uma função visível do usuário, né, aquilo que o usuário vai interagir de fato com o sistema, busca atingir uma meta do usuário, não revela o funcionamento interno, só expressa o que ele deve fazer e não como fazer. Isso eu já falei. Então, exemplos agora de casos de uso: gerenciar livros. E a descrição permite fazer cadastros, alterações, exclusões e pesquisas de livros. Gerenciar clientes, emprestar livros, login, autenticar o usuário. Quer dizer, todas as funções que vão depender, claro, do sistema com o qual nós estamos trabalhando, certo? Então, a primeira tarefa, depois que você elabora o conjunto de requisitos, é como identificar os casos de uso. Funções principais do software serão um caso de uso, né? Geralmente, casos de uso são requisitos funcionais, ou seja, funções principais do sistema. Quais as informações o software deve gerar e quais as informações ele deve receber, né? São perguntas importantes que são a base também para a gente identificar casos de uso. Considerar as necessidades de cada um dos atores e podemos identificar os casos de uso primeiro, né? Antes até de identificar os atores, né? Por exemplo, para o sistema bancário nós temos o ator gerente, o ator cliente ou usuário, o ator caixa ou operador, né? E nós temos os casos de uso: saque, depósito, cadastrar cliente, cadastrar usuário e assim por diante. Em um sistema de gestão de bibliotecas, nós devemos primeiro identificar atores, né? E depois identificar como esses atores interagem com os requisitos que nós identificamos, ou seja, representar os casos de uso. Então, por exemplo, no sistema de biblioteca, nós temos os atores secretária, funcionário, departamento de compras. Aqui os atores identificados. E os casos de uso são as funções que estão relacionadas a esses atores. Então nós devemos ligar cada ator a um caso de uso associado a esse ator, ok? Então existem casos de uso que não estão associados a determinados atores. Determinados atores, por exemplo, não têm acesso a determinadas funcionalidades do sistema.
Então, para completar o diagrama de caso de uso, nós precisamos trabalhar também com o conceito de relacionamento, ou seja, saber como os casos de uso se relacionam, como os atores se relacionam, quem se relaciona com quem dentro de um diagrama de caso de uso. Relacionamentos basicamente são definidos por setas, que indicam o sentido das interações entre os elementos do diagrama de caso de uso. Cada elemento do diagrama deve realizar pelo menos uma interação. Existem 3 tipos de relacionamentos: de ator com caso de uso, de ator com ator, ou de caso de uso com caso de uso. Cada relacionamento é indicado por uma seta. Por exemplo, relacionamento entre ator e caso de uso. Nesse exemplo, o caso de uso devolver livro está relacionado ao ator secretário. Então, a secretária é quem participa do requisito devolver livro e é quem empresta livro, né? Ator e ator, né? Existe o conceito de generalização e especialização, que indica que um ator pode ser a base comum para a formação de outros atores. Por exemplo, o ator gerente é a base comum para a formação do gerente de compra e gerente de vendas. O gerente de compra só está associado aos pedidos de compra, ou seja, o gerente de compra só faz parte do sistema no que diz respeito às telas de compra, por exemplo. Já o gerente de vendas só diz respeito às funcionalidades de venda. Então é como se a gente dividisse um ator em 2 tipos específicos de atores. Só que o ator gerente, independente de ser gerente de compra ou gerente de venda, ele sempre realiza a emissão de relatórios. Então o ator generalizado, no caso, é o chamado gerente. Ele é representado no topo. E o ator específico são representados os atores específicos nas bases. Okay? Aqui um outro exemplo, né? Usuário, professor. Esse aqui é o ator específico, esse aqui é o ator geral. E essa seta apontando do específico para o geral representa uma relação entre 2 atores chamada generalização ou especialização. No caso aqui, o usuário pode reservar e devolver livro, e no caso, se o usuário for professor, ele pode solicitar a compra de um título. Okay? E relacionamentos entre casos de uso é um dos relacionamentos mais importantes, certo? Que define como casos de uso podem operar em conjunto para realizar requisitos. Para cada caso de uso, outros casos de uso podem estar associados para complementar uma ação chamada inclusão ou para fornecer formas alternativas. Nós temos basicamente 3 tipos de relacionamentos entre casos de uso: inclusão, a chamada cláusula include; extensão, a cláusula extends; e generalização e especialização. Repare que nós temos generalização e especialização entre atores e também entre casos de uso. Então, o que são relacionamentos entre casos de uso? O que é um relacionamento de inclusão? São criados entre um novo caso de uso e qualquer outro caso de uso que utilize essa funcionalidade. Por exemplo, o caso de uso remover cliente e alterar cliente precisam pesquisar o cliente a ser removido ou alterado. Essa funcionalidade pode ser colocada em um caso de uso chamado pesquisar cliente, ou seja, um caso de uso inclui o outro. Toda vez que eu for remover o cliente, eu tenho que pesquisar o cliente a ser removido. Toda vez que eu for alterar o cliente, eu tenho que pesquisar o cliente a ser alterado. Então, o caso de uso remover cliente inclui o caso de uso pesquisar cliente, e o caso de uso alterar cliente também inclui o caso de uso pesquisar. Outro exemplo, em um sistema bancário, toda vez que eu for realizar qualquer operação, saque, depósito, transferência, eu preciso autenticar o cliente, ou seja, antes de realizar a operação, o cliente tem que fornecer as suas informações, login, senha, ou passar o cartão, certo? Para realizar a autenticação. Então, quando existe essa relação de dependência entre 2 casos de uso, ou seja, um é realizado somente se o outro for realizado, é porque um inclui o outro, certo? O outro caso de uso está incluído dentro do primeiro, certo? Por exemplo, então nós temos aqui, ó, o ator cliente. Toda vez que o ator cliente for obter um extrato, ele vai ter que obrigatoriamente, inicialmente, realizar uma autenticação. Toda vez que ele for realizar um saque, ele vai obrigatoriamente ter que fornecer sua identificação. E toda vez que ele for realizar uma transferência, também. Então, obter extrato, realizar saque e transferência incluem o caso de uso fornecer identificação. No outro exemplo, o ator secretário, toda vez que for emprestar o livro, automaticamente ele tem que indicar qual o funcionário, certo? Relacionado àquele empréstimo, certo? E um outro exemplo,
um vendedor, toda vez que ele for efetuar um pedido, ele tem que anteriormente verificar quais são os pagamentos atrasados. E o entregador, toda vez que ele for entregar um pedido, ele também tem que verificar todos os pagamentos atrasados. Então é uma relação de dependência, certo? Sempre que algo for acontecer aqui, nesse caso de uso, esse algo vai ter que incluir isso aqui. Então essa é uma condição para a ocorrência disso aqui. Eu só vou obter o extrato nesse exemplo se eu fizer a autenticação. Eu só vou realizar o saque e assim por diante. Certo? Então esse é o caso de uso de inclusão. E o caso de uso de extensão, o relacionamento de extensão, ele é usado para mostrar o comportamento opcional, ou seja, um comportamento que somente é executado sob determinadas condições, como o disparo de um alarme ou muitos diferentes caminhos que podem ser executados de acordo com a seleção feita por um ator. Ou seja, enquanto que o caso de uso de inclusão executa um caso de uso somente se outro caso de uso for executado, né, ou seja, um inclui o outro, o caso de uso de extensão executa um caso de uso alternativamente, ou seja, pode ou não executar um caso de uso a partir do outro. É uma extensão, né? Por exemplo, em um sistema de marcação de consultas médicas, toda vez que for marcada uma consulta, o atendente, após a confirmação da consulta, poderá ou não enviar os dados com a informação da consulta para o e-mail do paciente. Então, o caso de uso marcar consulta médica pode ou não gerar o caso de uso enviar dados da consulta por e-mail. Certo? Um é extensão do outro. No outro exemplo, em um sistema de caixa eletrônico, toda vez que o usuário visualizar o extrato, a visualização poderá ou não ser impressa. Então, o caso de uso visualizar extrato é estendido para a visualização impressa. Sim ou não, dependendo da escolha do usuário. Por exemplo, né, nesse caso aqui nós temos a representação do relacionamento de extensão. Note que o relacionamento de inclusão é representado do primeiro caso de uso e uma seta para o segundo. A representação da extensão, do extends, é representado do segundo caso de uso para o primeiro, certo? Sempre uma seta pontilhada. Então, nesse caso, eu interpreto da seguinte forma: toda vez que a secretária for fazer o pedido de livros, né, ela pode ou não identificar a editora, ok? Ela poderá ou não identificar a editora. Nesse caso, toda vez que o cliente for encerrar a conta, ele pode ou não realizar um depósito, ele pode ou não realizar um saque, ok? Então são alternativas, certo? São casos de uso que poderão ou não ser executados. E neste outro exemplo, que é aquele exemplo que eu falei aqui no slide anterior, o atendente no sistema de marcação de consultas médicas, toda vez que ela for gerar a marcação de uma consulta, ela vai ter que obrigatoriamente verificar os horários disponíveis. Então aqui eu tenho inclusão, que a gente repara a diferença bem clara entre os dois. Toda vez que ela for gerar a marcação de consultas, obrigatoriamente ela vai ter que antes verificar os horários disponíveis. Então esse caso de uso está incluído aqui dentro. Só que após realizar a marcação de consultas, ela poderá ou não, então aqui não há obrigatoriedade dela enviar essas informações para o e-mail do paciente, as informações da consulta. Agora aqui sim há obrigatoriedade. Certo? Após gerar a marcação, aliás, antes de gerar a marcação, tem que verificar os horários disponíveis. Aqui não. O caso de uso estendido é esse caso de uso aqui. Enviar informações para o e-mail, que poderá ou não ocorrer. Certo? E generalização é o terceiro tipo de relacionamento entre casos de uso. Enquanto que o caso de uso de inclusão e extensão indicam representações específicas de setas, né? O caso de uso de generalização é bem semelhante à generalização e especialização entre atores, certo? Por exemplo, ao gerar um relatório, este pode ser de livros mais emprestados ou livros menos emprestados. Então, o caso de uso de generalização, ele indica duas ou mais alternativas, várias alternativas, só que uma delas tem que ser escolhida, tem que ser executada. O exemplo 2. Ao cadastrar um cliente, o cadastro poderá ser feito de pessoa física ou de pessoa jurídica, e assim por diante. Por exemplo, né, nessa representação aqui, nós temos um cliente que pode ser pessoa física e pode ser pessoa jurídica. Aqui nós vemos uma generalização e especialização entre atores. Muito bem. E aqui nós temos uma generalização e especialização
entre casos de uso. Então o cliente, quando ele for efetuar cadastro, ele pode efetuar o cadastro de pessoa jurídica ou efetuar o cadastro de pessoa física, certo? Então uma dessas duas alternativas tem que ser escolhida. Por isso que existe a generalização de efetuar cadastro. Eu sei que existe o caso de uso, efetuar cadastro, mas eu sei que esse cadastro ele pode ser desdobrado, né, desmembrado em ou cadastro de pessoa física ou cadastro de pessoa jurídica, que são coisas totalmente diferentes. Por exemplo, outro exemplo, num caso de uso de um sistema de biblioteca, a secretária ela pode gerar o relatório de duas formas. Pode ser o relatório de livros mais emprestados ou pode ser o relatório de livros menos emprestados. Então, a representação é muito importante e as orientações das setas nesses três tipos de relacionamentos, inclusão, extensão e generalização, também são muito importantes. Um terceiro exemplo, né, o cliente, toda vez que ele for fazer o pagamento, ele pode fazer o pagamento de duas formas, por boleto ou por cartão de crédito. Ok? Então, uma observação muito importante diz respeito às diferenças entre generalização e extensão. Repare que extensão indica a possibilidade de ocorrência de um caso de uso. Na extensão é possível que ele não aconteça, que o caso de uso estendido não aconteça. Okay? Então ele pode ocorrer ou não. Já na generalização, indica que o caso de uso poderá ocorrer em uma ou mais formas, portanto, obrigatoriamente pelo menos uma das formas ocorrerá. Então, sistemas de software, quando modelados utilizando casos de uso, apresentam um certo grau de complexidade, certo? Porque nós temos tantos casos de uso quanto a quantidade de requisitos que nós tivermos, certo? Então, para organizar os requisitos em grupos de casos de uso, nós definimos os chamados pacotes. Cada módulo ou pacote de um sistema é uma representação que indicará quais requisitos estão associados a determinado caso de uso. Então, por exemplo, em um sistema bancário, eu posso organizar o conjunto de requisitos de maneira agrupada. Então, um pacote nada mais é do que um agrupamento de requisitos. Então, eu tenho aqui atendimento à agência, nós temos 1, 2, 3 casos de uso. Então, relacionados ao atendimento à agência e relacionados ao ator caixa, nós temos esses casos de uso, ou seja, do módulo ou no pacote atendimento à agência. E relacionados ao pacote caixa eletrônico, nós temos os casos de uso consultar saldo e sacar. Aqui é bem claro, né, dois pacotes diferentes, ou seja, dois conjuntos e situações diferentes, onde nós temos conjuntos de casos de uso diferentes, né? Aqui nós temos as funções realizadas só na agência, e aqui nós temos as funções realizadas só no caixa eletrônico. Mas todos os dois fazem parte do sistema bancário. Então, pacotes servem para agrupar conjuntos de casos de uso, oferecem uma visão mais alto nível, e o primeiro passo após identificar os requisitos e os atores é tentar estruturar o sistema em torno de pacotes. Por exemplo, considerando aqui esse sistema, esse estudo de caso, né, nós vamos tentar identificar os elementos de um diagrama de casos de uso, os atores, casos de uso e associações entre casos de uso. Então, suponhamos aqui que nós temos um sistema de biblioteca, onde nós temos 1, 2, 3, 4 pacotes. O pacote autenticação, relatórios, operação e gestão. Esses pacotes organizados, nós já devemos saber o que deverá ser realizado dentro de cada pacote. Dentro de cada um deles, né, nós devemos ter um conjunto de casos de uso. As setas aqui vão indicar que cada grupo de casos de uso está relacionado a um outro grupo de casos de uso, onde nós teremos chamadas dependências. Ou seja, eu posso ter um ator aqui dentro desse pacote que está relacionado com casos de uso aqui dentro, ou um ator dentro desse pacote que está relacionado a um caso de uso aqui dentro desse pacote, certo? Então, a representação em pacotes é uma representação em alto nível, certo? Nós vemos aqui claramente, ó, os pacotes detalhados em conjuntos de casos de uso, certo? Representação em alto nível. Isso ajuda a gente a organizar a nossa tarefa de elaborar os casos de uso, porque eu posso inicialmente elaborar o conjunto de casos de uso para cada pacote, certo? Aqui eu tenho um conjunto de casos de uso e assim por diante. Então, trabalhando, por exemplo, no caso de uso do pacote autenticação. Pacote autenticação vai ter o caso de uso login, o caso de uso logoff, o ator usuário e o ator secretária, certo? O ator secretário é um tipo de ator usuário. Nós temos aqui uma generalização e especialização entre atores, certo? E aqui nós temos, toda vez que o usuário for fazer
o logoff, ele deve ter feito o login previamente. É muito simples, autenticar é só isso, certo? Por isso que a relação aqui é de inclusão, ok? No pacote gestão, nós temos mais casos de uso relacionados. E nós temos o mesmo ator que nós tínhamos no caso de uso autenticação, nós temos no caso de uso gestão. Aqui a gente pode verificar com mais detalhes, vocês podem verificar com mais detalhes nos slides, a ocorrência de cada uma das cláusulas. Por exemplo, a gestão de usuários. Na gestão de usuários, ela pode ou não alterar o usuário. Então é uma extensão. Na gestão de usuário, ela pode ou não pesquisar o usuário. Então é uma extensão. Na gestão de editoras, ela pode ou não excluir, ela pode ou não cadastrar e assim por diante. Nesse pacote de gestão, nós temos aí, em sua maioria, somente cláusulas de extensão. Muito bem. No pacote operação, nós temos aí dois atores, né? Lembrando que estamos visualizando aqui um sistema, um esboço de um sistema de biblioteca. A secretária, ator secretário e o ator departamento de compras. A ator secretária, ela pode realizar o empréstimo de livros e toda vez que ela for emprestar o livro, ela vai ter que identificar o funcionário. E ela pode fazer um pedido de livro. Toda vez que ela for fazer o pedido de livro, ela pode ou não identificar a editora, certo? E aí o pacote, por fim, um pacote gerador de relatórios, né? Onde nós temos o exemplo de generalização e especialização entre casos de uso. Então a secretária, toda vez que ela for gerar um relatório, ela vai poder gerar um relatório de duas formas, escolher entre uma dessas alternativas, diferente da extensão, onde ela pode ou não escolher, mas aqui ela tem que obrigatoriamente escolher entre uma dessas duas alternativas. Okay? Então, uma vez que foram elaborados todos os casos de uso aqui de todos os pacotes que fazem parte do sistema, existe uma etapa final da especificação de casos de uso, que é a chamada etapa de documentação do caso de uso ou especificação do caso de uso. A documentação é uma das partes mais importantes, pois oferece uma forma de detalhar como o caso de uso vai funcionar. Existem alguns modelos de descrição de casos de uso, né? Na apostila de referência de vocês vão encontrar aí uma tabelinha especificando um caso de uso que diz basicamente o que o caso de uso deve fazer, né? E o modelo do caso de uso ele deve conter o nome do caso de uso, os atores relacionados àquele caso de uso, um resumo do que o caso de uso vai fazer, uma pré-condição, que são condições que devem ser satisfeitas antes da ocorrência do caso de uso, pós-condições, condições satisfeitas após a realização do caso de uso, fluxo principal, que é a parte mais importante, que define a sequência de interações passo a passo entre o caso de uso e o ator, né? Fluxos alternativos, que são situações que poderão ou não ocorrer, como a execução de outro caso de uso, e fluxos de exceção, fluxos opcionais. São situações excepcionais não previstas pelo sistema. Okay? Então, para finalizar essa parte, vamos considerar que a gente tem aqui essa representação simples de caso de uso, ainda no exemplo da biblioteca. Né? Nós temos aqui a secretária, o ator cliente, o ator secretária. A secretária é um tipo aqui de cliente, né? O cliente ele pode realizar o logoff. Toda vez que o cliente for realizar o logoff, ele obrigatoriamente tem que realizar o login, certo? E para realizar o login, ele pode ou não criar uma conta, certo? Então fica muito claro aqui esse caso de uso. O cliente, né, para realizar o login, ele poderá ou não criar uma conta. Então esse caso de uso aqui, seguindo aqueles passo a passo, né, daquela representação da documentação, nós temos o seguinte: caso de uso, login, atores, cliente, secretário. Pré-condição: os dados dos clientes foram importados da base de dados, ou seja, só posso efetuar o login se os dados do cliente tiverem sido importados da base de dados. Pós-condição: o que vai acontecer após a execução do caso de uso login? O sistema de biblioteca vai ser liberado. Então é como se esse caso de uso aqui representasse um sistema de biblioteca que pudesse ser utilizado tanto pelo cliente quanto pela secretária. Né? Então o cliente ele vai tentar logar no sistema. Se ele não tiver cadastrado, ele pode ou não criar a conta. Né? É o que acontece aqui nessa descrição. Então o fluxo principal ocorre da seguinte forma: o cliente deseja logar no sistema.
O cliente informa seu login e senha. O sistema valida as informações digitadas. O sistema define a permissão de acesso e o sistema chama a tela principal. Isso é a situação ótima, é a situação perfeita de interação entre o cliente e o caso de uso. A interação entre o cliente e o caso de uso login, em uma forma perfeita, deve ocorrer dessa forma. Agora, existem situações alternativas, né? Por exemplo, a situação alternativa é expressada exatamente pela definição aqui do Extends. Mas e se o cliente não tiver cadastrado? Ele digitar login sem não tiver cadastrado? Ele poderá ou não criar a sua conta. Então, o que vai acontecer? O cliente deseja criar sua conta no fluxo alternativo. O sistema chama o caso de uso criar conta. Aí sim, alternativamente, por uma cláusula de extensão, ele chama até o caso de uso criar conta e vai até o passo 2. Ou seja, aí sim, após criar conta, ele pode informar seu login e senha. Outra condição alternativa é o login não existir, né? Então ele avisa que não existe, ou a senha está inválida, ou a quantidade de tentativas está ultrapassada, ok? Então nós podemos utilizar isso em todos os casos de uso. A gente percebe que acaba ficando bem complexa a documentação de casos de uso. Okay? Aqui nós temos as principais referências da semana, links e referências, com destaque para essa referência aqui. Sugiro que vocês utilizem esse material, que é um material muito bom, que detalha conceitos de casos de uso, e principalmente a parte prática de utilizar casos de uso. E para as próximas atividades, aí nós temos apenas classe, fórum e plataforma, né? Não temos atividades de casa para esta semana.